Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre direções de Deus. E eu vou falar para vocês aqui como que eu busco direção de Deus para o meu novo ano, para tomar decisões em minha vida. Eu considero isso de extrema importância, a gente perguntar a Deus, pedir a Deus um direcionamento, perguntar o que Ele acha sobre aquela decisão que nós queremos tomar, sobre aquele projeto. Então é muito importante a gente consultar ao Senhor. Até porque lá em Provérbios 16:3 diz assim: consagre a Deus tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então a própria Bíblia nos ensina a colocarmos Deus ali em nossos projetos, em nossos planos. Na verdade, Deus ele tem que ser o centro e tem que fazer parte de nossa vida o tempo todo. Você tem que trazer Deus para a sua vida, para a sua rotina. Então, e quando você vai tomar decisões, você tem que fazer orações específicas, perguntando mesmo. Gente, se tiver um barulho de fundo aqui, vocês relevem, porque eu não sei de onde está vindo, mas tem um barulho aí de máquina que eu acho que vai dar para ouvir. Mas ignorem aí, porque eu preciso gravar. Então, eu considero de extrema importância consultar a Deus para saber qual decisão eu devo tomar, seja lá em qualquer área da minha vida. Eu sempre pergunto para Deus, porque eu já passei por várias fases de tomar decisões sem a orientação de Deus e lá na frente aquilo dar errado. E aí eu ia pedir a Deus para me ajudar porque eu fiz um negócio e deu errado. Então, se eu tivesse consultado a Deus antes de tomar a decisão, aquilo provavelmente eu não teria feito, eu não teria tomado aquela decisão, ou Deus iria me orientar de como fazer, sobre como fazer ou quando fazer. Então, eu já quebrei muito a cara, falando bem assim, em português, a real. Já quebrei muito a cara por tomar decisões, por querer entrar em portas e por ter entrado em portas que Deus não estava na porta. Então, hoje, eu tenho esse cuidado em perguntar a Deus o que eu devo fazer, como eu devo fazer. E tem coisas que eu nem pergunto, que eu nem queria, nem havia planejado, mas pelo fato de eu ter separado um tempo ali para perguntar a Deus, para estar mais atenta à vontade de Deus para mim, Ele me dizer, agora eu quero que tu faça isso, eu quero que tu vá por esse caminho. Então é importante. Quando nós lemos a palavra, nós vemos que todas as pessoas que tiveram ministérios bem-sucedidos na Bíblia, eles consultavam ao Senhor acerca do que fazer, qual o próximo passo tomar. Josué, Abraão, Moisés, o próprio Jesus, ele orava muito e perguntava para Deus acerca das coisas. Ele tinha muita intimidade com o Pai. Em vários momentos, você vê na Bíblia Jesus se retirando para orar. Então ele foi fazer o quê? Orar para buscar a direção de Deus acerca do que ele deveria fazer, de qual seria o seu próximo passo, daquilo que o Pai tinha para ele e o que ele tinha que fazer conforme a vontade do Pai. Então é muito importante a gente consultar a Deus, buscar direção, para saber o que deve ser feito, o que é que você quer e se a sua vontade está de acordo com a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para você? O que é que Deus tem para te falar? O que é que Deus quer que você faça que você ainda não teve uma clareza, que nem veio ainda para sua mente, não está em seu coração? Então tem coisas que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, a nossa mente nem imaginou, mas Deus preparou aquilo para nós. Deus quer que a gente faça aquilo ali. Então é por isso que nós temos que consultar ao Senhor para saber qual é a vontade do Senhor para nós. Então eu tenho a minha vida ali devocional, meu tempo com Deus, de oração, leitura da palavra, leio algum livro também, além da Bíblia, né? Para agregar ali conhecimento em relação às coisas espirituais. Mas assim, quando eu preciso buscar direções, quando eu sinto que Deus está querendo me falar algo que eu não entendi, eu não tive uma compreensão, mas eu estou sentindo algo no meu espírito que Deus quer falar alguma coisa que eu não sei o que é, mas eu sei que Deus quer falar. Deus quer me entregar algo, algum projeto, alguma coisa nova. Eu me retiro mais para orar. Tem momentos que Deus fala assim para mim: faça um propósito de 5 dias sem isso, 10 dias sem aquilo. E eu nem entendo por quê. Eu não fico perguntando por quê. Eu só faço. E eu sei que ele tem algo ali, tem algum propósito. Ou é treinar o meu domínio próprio, né? Por exemplo, no início do ano, todo mês de janeiro eu faço ali um período de separação, de jejum, de oração. Eu faço um período mais intenso, assim, de consagração a Deus. E no mês de janeiro, Deus falou assim para mim. Na primeira semana ele disse, retire o açúcar,
por uma semana, se não me engano, foram 10 dias, não me recordo agora, eu retirei. E aí, no meio do propósito, que eu estava ali no meio da consagração, ele disse, fique 5 dias sem café. Eu fiquei 5 dias sem tomar o café. Depois, na última semana, ele disse, fique a última semana do mês sem açúcar. Eu retirei o açúcar. Então, eu não sei o porquê ele mandou eu fazer. Mas sempre que Deus manda eu fazer um propósito, que ele me ordena isso, ou que eu faço, sempre acontece alguma coisa. Eu observo alguma movimentação espiritual, ou até mesmo algo físico. Sempre acontece alguma coisa. Então, Deus tem um propósito em tudo que faz. Então, esse propósito do mês de janeiro, eu faço todos os anos. Já fazem uns 6 ou 7 anos que eu faço isso. É certo, todo mês de janeiro eu faço um propósito. Independente de qualquer coisa, de quais sejam meus projetos, de eu ter muitos planos ou não, eu consagro a Deus ali, desde o primeiro mês, o meu ano. E quando eu quero tomar decisões, eu também costumo consultar e eu tiro um tempo maior. Eu começo a orar em cima daquilo, eu coloco no papel, eu tenho um caderno que eu anoto tudo. Esse ano eu quero fazer isso, isso e isso. Eu tenho esse plano, eu tenho esse projeto, então eu coloco tudo ali e levo para a oração. Começo a orar, apresentar a Deus, para que Ele direcione, para que Ele diga o que fazer. E às vezes Deus não me responde acerca daquilo, mas Ele já responde acerca de uma outra coisa que eu nem tinha pensado, mas que Ele me direciona e diz, faz isso. E então eu consagro a Deus, como a palavra diz, né? Consagra ao Senhor tudo o que você faz, é tudo. Não são algumas coisas, é tudo. Não é proibido você sonhar, você planejar. Eu já vi pessoas falando em cima do altar que não faz planos, que a gente não deve fazer planos. A gente deve planejar sim. Temos que ter cuidado com o que a gente fala em cima do altar, porque assim, a gente influencia pessoas. Então, quando a gente fala para a pessoa não fazer plano, às vezes a vida da pessoa já está toda ok, toda encaminhada. Já conseguiu tudo o que queria na vida, já chegou onde ela queria chegar. E aí chega e fala isso, não faça planos, tem que planejar sim. Eu mesma faço planos, só que eu coloco Deus dentro deles. E pergunto a Deus, o Senhor quer isso aqui? É para fazer isso aqui? Então, eu vou colocando Deus para que aquilo possa dar certo. Seja você criança, adolescente, jovem, idoso, você não pode deixar de planejar, você não pode deixar de sonhar. Se você tem em seu coração esse desejo de fazer algo, de conquistar algo, não pare de planejar, não pare de sonhar, não deixe de acreditar, mas coloque Deus no negócio, traga Deus ali para o negócio, pergunte se é a vontade dele. Às vezes tu pede algo para Deus e aparentemente parece ser uma coisa boa, aos seus olhos será algo benéfico. Mas Deus, que vê tudo, que sabe de tudo, Ele já sabe que aquilo não vai ser bom para você. Então temos que ter cuidado com o que a gente pede para Deus. Pergunte a Deus, Deus, eu posso ter? O que é que você quer? Um transporte, por exemplo. Ore a Deus e pergunte, porque às vezes Deus sabe que aquele transporte pode ser um meio de destruição para você, para acontecer algo, um acidente, alguma coisa. É claro, né, gente, que a gente tem que orar sobre tudo, perguntar a Deus, porque Deus sabe, se eu vou ser uma boa motorista, eu não dirijo ainda. Mas Deus, Ele sabe se eu vou ser uma boa motorista ou não. Então, Deus, Ele sabe como trabalhar. Deus, Ele sabe como fazer. Eu sempre pergunto em relação a tudo. E você tem que perguntar a Deus as coisas e esperar pela resposta. Porque Ele pode dizer não para você. E aí? Você tem que aprender também, entender e saber que você pode ouvir o não de Deus. E isso é tudo bem, porque Ele sabe o que é melhor. Eu sei que não é fácil ouvir o não de Deus. Mas tem momentos que você vai ouvir não. E você vai ter que aceitar o não. Porque se Deus fala para você não e você vai e faz, pode ter certeza, o negócio não vai fluir, não vai dar certo. Você tem que ser obediente ao Senhor. Porque assim, quando você é obediente, quando você está debaixo da palavra de Deus, você está aqui, né? E Deus está aqui. Você está obedecendo aqui. Deus está indo aqui te acompanhando. Você vai, Deus vai com você. Agora, quando você sai de debaixo da obediência, quando você quer fazer do seu jeito, acontece isso aqui. Ó. Você sai de debaixo aqui da direção de Deus e vai viver como você quer. Você não está mais aqui sob a proteção de Deus. Você está fazendo o que você quer. Então aqui você saiu da direção de Deus. Nesse caso, as coisas não irão fluir, não irão dar certo, porque você está fazendo como você quer. Você está buscando os seus próprios caminhos. E isso aqui é perigoso. Algo vai dar errado em algum momento. Porque Deus não está mais te conduzindo, te direcionando. E então eu faço, assim, um momento de separação.
para perguntar a Deus. Porque quando a gente está com a mente muito cheia de coisa, quando as nossas emoções estão ali atuando de uma forma assim muito intensa em nossas vidas, é muito perigoso, porque a gente pode tomar decisões precipitadas, decisões que estão fora da vontade de Deus. Você está fazendo como você quer. Então as nossas emoções podem nos influenciar muito e a gente acabar tomando decisões erradas. Quando eu percebo que eu quero fazer uma coisa que a minha emoção está muito aflorada, assim, eu estou muito agitada, eu paro um pouco, respiro e penso, é hora de parar e perguntar a Deus, consultar a Deus. Eu não tomo decisão nenhuma quando eu estou emocionada. Eu evito até conversar com outras pessoas. Eu me silencio totalmente, saio de celular, saio de tudo, porque se eu estou com as emoções agitadas, eu posso falar coisas que não são para serem faladas. Eu posso fazer coisas que não são para serem feitas. Eu levei assim muitos anos para amadurecer isso. Estes dias mesmo eu estava assim, falei, peraí, eu preciso parar um pouco. Não vou falar nada, não vou fazer nada, vou ficar quieta, porque eu estou com as emoções agitadas. Então a gente precisa buscar um equilíbrio. E algo que me ajuda nesse processo de buscar equilíbrio é o jejum. Eu faço jejum, na verdade eu pratico frequentemente, né? Porque tem que fazer parte da vida do cristão. Tem pessoas que não jejuam. E eu acho muito estranho um cristão não jejuar, porque não tem como viver assim. Eu já vi gente que é obreiro de igreja, que não jejua e lida com os demônios ali, mexe com os demônios, o pastor vai expulsar, a pessoa ajuda. Sem jejuar é perigoso. Eu estava pensando sobre isso ontem à noite, né, refletindo em o quanto isso é perigoso. Então tem que jejuar, porque senão qualquer hora dessa a pessoa pode tomar uma surra do demônio, porque é perigoso. Então tem que jejuar. O jejum ele mortifica a tua carne e você submete a carne ao teu espírito. O jejum é um tipo de humilhação, porque você está se submetendo totalmente ao seu espírito. Você está dizendo assim, carne, você não me domina. Eu tenho domínio próprio. Eu estou aqui submetendo você ao meu espírito. E então o jejum é uma humilhação mesmo. Eu vejo o jejum como uma humilhação. Seja lá de quanto tempo for, porque cada um faz conforme o tempo que consegue fazer. Então tem gente que faz um dia todo, tem gente que faz 12 horas, tem gente que faz menos tempo. O importante é você praticar. Cada um faz conforme a sua medida. Não existe uma regra. O importante mesmo é que Deus, o Todo-Poderoso, receba o teu jejum. Então, assim, o jejum me ajuda muito, porque as minhas emoções dão uma acalmada ali. Eu começo a me conectar com os céus, começo a me conectar mais com Deus. Vou ler a palavra mais, oro, saio do celular. Fico conectada mesmo com o Pai e isso me ajuda muito. E isso ajuda muito também para que as minhas emoções deem uma equilibrada. Eu aplico o jejum com a oração, com a leitura bíblica e vou orando em cima daquelas coisas ali e Deus ele vai falando o que eu tenho que fazer e vou aproveitar que eu estou falando sobre o jejum e falar para vocês sobre um livro que eu adquiri esses dias, que foi esse livro aqui, A Cultura do Jejum. Gente, eu li algumas páginas desse livro, eu estou apaixonada. Eu dei uma olhada assim por cima e eu vi que ele ensina até algumas receitas para quem vai jejuar, para você se preparar antes do jejum e o que fazer pós-jejum, o que fazer durante o jejum. Eu olhei assim por cima, não li ainda, mas eu vou fazer o possível para ler esse livro o mais rápido que eu puder, porque eu quero muito extrair conhecimento. Porque no final do ano passado, Deus falou assim para mim, ano que vem, tu vai ter que jejuar mais e orar mais. E é claro, né, que a gente ter uma ajuda, um auxílio, é bom. E eu tenho certeza que esse livro vai me agregar bastante conhecimento acerca do jejum, porque o jejum não é algo só espiritual, é algo também físico, envolve o teu corpo. Porque a gente não é só espírito, a gente é também mente, a gente é corpo, a gente é alma. Então é bom a gente entender. E eu comecei a estudar ano passado sobre cuidados com o corpo, sobre como se preparar para um jejum, o que fazer antes, durante e depois. E esse livro aqui, gente, tem instruções de médico, tem instruções de nutricionista, tem receita. Eu amei esse livro, só em olhar assim por cima, já gostei bastante, imagine. Então eu tenho certeza que vai me ajudar muito. Então uma das práticas que eu adoto é se separar e jejuar. Tem fase da sua vida que você vai perceber que você vai ter que ir mais para a oração, vai ter que ir mais para o jejum. E o próprio Espírito Santo vai te convocar,
Não é uma coisa que tu vai forçar, tu vai sentir, tu vai perceber. Deus quer me falar alguma coisa, mas eu não estou entendendo, ainda não captei o que é, qual é a mensagem. Por quê? A carne está se sobressaindo, as emoções estão se sobressaindo. E quando você se separa, você vai perceber que vai haver uma clareza. Tu vai compreender o que de fato Ele quer te passar, o que Ele quer te falar. Então o jejum ajuda muito nisso aqui. A oração também, a leitura bíblica também. Você tem que buscar se esvaziar o máximo que você puder destas coisas aqui da terra. Porque às vezes é tanta gente te cercando, é tanta gente falando, é tanta agonia, é tanta coisa que você fica sufocado. E eu não suporto ficar sufocado, eu acho que ninguém gosta, né? De ficar sufocado assim, aquela coisa, conversando demais no celular. Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque possa ser que você não esteja conseguindo captar o que Deus quer te falar, porque você está falando muito com pessoas, se comunicando muito com pessoas e esquecendo de se comunicar mais com Deus. Uma regra também que eu apliquei em minha vida foi essa: eu não posso me comunicar mais com pessoas do que com Deus. Então eu sempre tento falar com Deus ao longo do meu dia, da minha semana, porque isso me ajuda bastante na minha rotina espiritual e também para tomar decisões. Antes, quando eu queria tomar uma decisão, eu perguntava a um monte de gente o que a pessoa pensa disso, daquilo, e não perguntava nada para Deus. É óbvio que o final daquilo, né, era péssimo. Por quê? Eu iria consultar a homens e não ao Senhor, e não ao Deus que governa a minha vida, o Deus que controla a minha vida. Então, obviamente, que iria dar errado, né? E aí é uma prática que eu faço, separo alguns dias, uma semana, 10 dias, 15 dias, não sei o tempo, assim necessariamente, mas o Espírito Santo vai me conduzindo. Nessa época mesmo lá das festas, ele me convocou para eu me separar, para oração, me retirei mais, fiquei ali mais conectada com Deus, e ele me falou algumas coisas, me deu algumas direções que eu nem sabia que o propósito era ele me falar acerca daquelas coisas, mas ele foi falando. Então ele me falou algumas coisas acerca do que eu tenho que fazer esse ano. E uma das coisas que ele me disse foi para eu falar mais sobre cura emocional e sobre saúde mental. E aí vocês lembram que eu disse que eu iria contar uma novidade para vocês, só que eu não iria falar naquele momento, que eu iria falar depois? Então, foi algo que ele falou para mim fazer, que eu já estava sentindo em meu espírito, mas só que eu estava ouvindo assim o Espírito Santo ministrando, só que estava muito distante, e também por ser uma coisa que eu não havia planejado, que eu não queria fazer, na verdade, eu não tinha projetado isso. Mas eu tenho que obedecer a Deus, porque ele manda e eu obedeço, né? Claro. E ele me deu a direção para eu criar um canal para falar só sobre saúde mental com vocês. E eu amo falar sobre isso, né? Eu sempre falo o quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde mental. Eu leio muito sobre isso. E eu adotei práticas que mudaram totalmente a minha vida, a minha rotina, que mudaram a minha mente, que tornaram a minha mente mais saudável. Práticas que eu precisei adotar. Eu digo tanto em relação a pessoas, a ser seletiva mesmo com os meus vínculos afetivos, ideias que eu fui construindo. Vocês não viram ainda essa parte minha um pouco poética, porque eu escrevo textos, músicas, então vocês vão saber em breve, mas eu não mostrei ainda. E eu tenho esse lado assim de refletir muito, de pensar sobre as coisas e de colocar no papel, e de escrever e de falar. Só que esse canal aqui, o nicho desse canal, é falar mais sobre assuntos espirituais, sobre experiências que eu tenho, sobrenaturais. Então, quando a gente mistura os assuntos, a plataforma não entende muito bem e não é bom. Então, eu creio que por isso que Deus me deu a direção de criar um outro canal para falar só sobre isso, até para não misturar. Então, eu queria muito falar sobre isso, estava muito forte em meu coração para eu falar mais. E Deus estava ministrando isso muito forte, assim, só que eu não estava tendo uma compreensão, uma clareza disso. E conforme eu fui buscando ali direção, orando, ele foi tornando isso mais claro que é para criar esse canal. E eu já criei já faz alguns dias. Está aqui, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês irem lá se inscreverem. Quem tiver interesse neste assunto de saúde mental, então eu vou falar com vocês lá sobre algumas coisas assim, mais pessoais, mais voltadas para o pessoal, sobre relacionamento, coisas que eu tinha aprendido, como me portar, como me posicionar. Então foram coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, práticas, leitura, estudo. E eu quero poder ajudar você nisso, nessa jornada e também falar à luz da palavra, né? Claro.
E o nome desse canal, o Senhor mandou eu colocar assim, Mente Obediente a Cristo. Se não me engano é esse nome, vocês vão ver aqui na descrição. Eu vou contar para vocês como foi. Eu estava aqui no final de fevereiro, limpando a casa, varrendo a casa, e o Espírito Santo começou a falar comigo sobre outro canal. E eu não entendi, né? Ele disse assim, tu vai ter outros canais. E eu pensei, Deus, mas um só está bom, eu estou dando conta, graças a Deus. O Senhor está me capacitando para conseguir gerir o canal. E ele disse assim, aguarde que eu vou te dar as direções sobre o que fazer, no tempo certo. E quando eu estava enviando para vocês aqui o vídeo, né, do dia desse canal aqui, ele falou assim para mim, tu vai criar um canal para falar só sobre saúde mental. E ele me deu o nome e a base bíblica que eu sempre falo para vocês aqui, né, 2 Coríntios 10:5. E aí eu peguei o meu caderno, que eu anoto sonhos, visões e revelações de Deus, anotei tudo ali. E no mesmo dia, à tarde, ele já começou a falar. Vai ser assim, tu vai fazer isso, e foi me dando as estratégias. Então eu já criei o canal e já também preparei o primeiro vídeo, que eu vou lançar em breve, em nome de Jesus. Então esse canal já vai funcionar de outra forma. Eu não vou postar todos os dias, como eu posto para vocês nesse canal aqui, mais frequente. Mas vão ser vídeos que vai agregar bastante seu conhecimento, vai agregar valor e conhecimento também em sua vida. Eu vou compartilhar coisas lá que eu não vou falar aqui. Então vai ser um canal agregado, vai ser para agregar mesmo. Tu pode até preparar caderno, caneta para anotar algumas coisas assim, porque foram coisas que eu fui desenvolvendo assim ao longo da vida, minhas teorias, tanto baseado na Bíblia, né, quanto as minhas teorias, coisas que eu observo ao longo da vida, que eu vou começar a falar para vocês, compartilhar nesse outro canal. E lá eu vou colocar alguns vídeos também para vocês, que vai ser a voz, o áudio. Vão ser vídeos que eu vou ajudar vocês a como transformar a sua vida por meio da palavra, por meio de afirmações. Porque a palavra tem poder. Eu falo isso com vocês aqui sempre. Vocês me perguntam sempre como que eu faço, como que eu aplico isso em minha rotina. Eu vou te ensinar lá como que eu faço. São coisas que eu faço mesmo, eu pratico. Eu fico afirmando, gente, coisas que parecem loucura, mas eu falo, vai acontecer isso. Eu estou vendo isso acontecer. Coisas que ainda não existem no plano físico, mas eu trago a existência no plano espiritual. Fico afirmando mesmo. Então lá eu vou te ensinar essas coisas assim que vai te ajudar muito. Então vão ser alguns áudios que tu vai poder colocar para ficar ouvindo em tua casa enquanto você limpa as coisas, ou pela manhã cedo, ou à noite antes de dormir, ou na hora de dormir, quando você estiver com dificuldade para dormir, estiver muito ansioso. Então vai ser um conteúdo mais voltado para a mente mesmo. Então, caso você tenha interesse neste tipo de conteúdo, vai lá e se inscreve nesse canal 2 aqui, tá bom? Então, gente, foi uma direção que Deus me deu assim muito clara. E eu fiquei assim, Deus, é sério isso? É sério, minha filha, faça, crie. E eu resisti muito, de verdade. Eu fui olhar aqui a data, eu disse que foi na última semana de fevereiro, não foi não, foi na primeira semana. Eu anotei aqui, o Senhor falou comigo dia 7 de fevereiro de 2025. Foi na primeira semana que ele falou e mandou eu aguardar o tempo. E aí, esse mês de março, enquanto eu fazia algumas coisas, ele falou assim pra mim, pode começar. E eu já criei, assim, uns 2 dias depois, mas resisti pra gravar o primeiro vídeo, porque eu resisti. Só que eu fiz, porque a gente tem que obedecer. Às vezes você acha que não tem capacidade de fazer algo, que você não vai dar conta, mas se Deus te convoca, Ele garante. Então eu vou poder ajudar vocês também agora desse modo aqui nesse outro canal. E outro ponto é que sempre que Deus quer que tu faça algo, Ele vai testificar. Ele usa pessoas para poder confirmar o que Ele quer. E uma coisa que eu percebi é que eu tenho recebido vários e-mails de pessoas pedindo ajuda quanto a essa questão, que estão angustiadas, que estão com medo, que estão aflitas. E eu leio muitos comentários assim também. E eu sei que eu fiz o propósito aqui de 7 dias, te ajudou. Eu tenho certeza que edificou a vida de muita gente, inclusive a minha, né? Porque foi para mim também aquele propósito. Deus trabalhou em mim para poder eu conseguir transbordar e compartilhar com vocês. Mas essa questão de saúde mental, gente, é uma prática que tem que fazer parte da tua vida, assim, frequente. Isso precisa fazer parte do teu cotidiano. Então eu aprendi a colocar mesmo em meu cotidiano. Olha, minha mente vai ser saudável e para ser saudável eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A minha alimentação tem que ser assim, porque a alimentação influencia também em nossa saúde mental. Eu preciso ter em meu círculo esses tipos de pessoas aqui, esses tipos aqui não é bom.
Então eu vou aplicando algumas coisas, pensamentos, coloco no papel e adoto mesmo várias coisas que eu vou praticando. E hoje eu digo que a minha saúde mental hoje é muito melhor. A minha mente hoje é muito mais saudável do que era há um tempo atrás, porque eu comecei a adotar muitas coisas que têm me ajudado muito nesse processo aí. E nós sabemos, né, que quando a nossa mente não está bem, quando o nosso emocional está desequilibrado, isso vai impactar também em outras áreas das nossas vidas. E isso vai se tornar nítido para você em algum momento. E outra coisa também, outra direção que Deus me deu para esse ano é para começar a lançar músicas. E eu vou preparar o meu álbum, é claro, né? O meu álbum autoral vai ser produzido mesmo por um produtor, mas eu vou começar a lançar para vocês aqui o que eu chamo de a Bíblia cantada, a palavra cantada, que são os louvores que Deus me dá, que são a Bíblia cantada. Geralmente, quando eu faço meu momento com Deus ali, meu devocional, eu pego o violão e começo a tocar, porque então eu estou preparando alguns louvores aqui para lançar em breve, juntamente com a palavra, juntamente com o devocional. E eu tenho certeza que vai te ajudar também na sua caminhada aí, na sua rotina espiritual. E sempre que eu oro, que eu leio a palavra, Deus ministra louvores. Então, quando Deus me concede a graça de escrever louvores, eu não perco a oportunidade. Eu vou lá e escrevo tudo que Ele me dá. Em breve, muito em breve mesmo, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui louvores que eu compus há muitos anos atrás. Esse primeiro, que eu vou lançar aqui, provavelmente nos próximos dias, eu compus no ano de 2018. É a Bíblia cantada, vocês vão ver. É um louvor profético que Deus me deu enquanto eu estava estudando acerca do final dos tempos. Ele começou a ministrar algumas coisas e tem um tempo determinado para tudo, né? Eu lembro que eu escrevi um texto ano passado, no final do ano, e aí eu esquematizei e falei, vou lançar assim esse texto, porque vocês não viram aqui ainda esses textos que eu escrevo, mas eu pensei, esquematizei, eu vou lançar assim. Só que passou-se um tempo e acabou que não deu certo lançar, por conta de outras demandas. E eu estava aqui lembrando desse louvor, o Espírito Santo falou assim, tu vai lançar esse louvor junto com esse texto aqui, Ok, Deus, eu entendi, porque o Senhor é muito perfeito e Ele sabe, gente, como encaixar tudo. Eu nem tinha pensado nisso, nunca passou pela minha cabeça isso. E Ele me deu essa ideia, tu vai unir esse com esse e vai lançar. Então, eu estou aqui preparando alguns conteúdos para vocês. Em breve, vamos ter aqui também a Bíblia cantada, que são os louvores que Deus me dá. Então, tudo isso é resultado destes momentos aí do secreto, que Deus vai me falando, faz isso, faz aquilo, e eu tenho que obedecer, né? Então, gente, se inscreve aqui no canal Mente Obediente a Cristo. Eu acho que é esse nome, não lembro. Mas se inscreve lá, vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem para lá. Porque eu já preparei conteúdo, estou preparando, em breve vocês vão conferir. E eu tenho certeza que essa nossa jornada aí vai ser muito, muito incrível. E lá eu explico mais para vocês como vai funcionar, porque aqui o canal é para a gente focar mais nesses assuntos que eu falo. Lá também é um conteúdo espiritual, tá? Não deixa de ser espiritual. Mas o foco lá vai ser mesmo cuidar da sua mente e te ajudar nessa jornada de mudança de mente, porque eu sei o quanto isso é importante. E eu tenho certeza que assim como essas práticas têm feito total diferença em minha vida, vai fazer na sua vida também. Que Deus abençoe você, se inscreve lá naquele canal, se você não é inscrito aqui, se inscreve nesse também. Compartilhe o vídeo com mais alguém. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.